O amor pede passagem, um espaço para que os nossos corações dê permissão para que o amor entre. O amor pede passagem. Uma das questões fundamentais na atualidade são os inimigos. De todos os tempos, é uma temática desafiadora. Inimigos. E esse tema que hoje ainda é palpitante, porque vivemos num mundo de conflitos, de guerras, de desavenças. Vivemos num mundo onde a beligerância comparece desde a instância doméstica até a internacional. É uma temática, portanto, tão necessária quão diversificada ela se apresenta nos mundos de hoje. E ela é de todos os tempos. Mas coube ao extraordinário Galileu, que esteve na Terra, dar uma contribuição para a humanidade que até então não as tinha na grandiosidade com que ele propôs e nos trouxe, falando e exemplificando. Quando, no seu tempo, tratando das questões da amorosidade, haveria de afirmar a necessidade de amarmos os inimigos, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vos perseguem, caluniam. Orai, porque o sol se levanta para bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Porque se somente amardes os que vos amam, os publicanos fazem a mesma coisa. Se saudardes somente aqueles que vos saudam, os gentios também fazem o mesmo. Era uma fala, portanto, grandiosa, porque na cultura do seu povo, o amor era o ensinamento básico. Amar a Deus sobre todas as coisas era o principal mandamento. Amar a Deus, o Deus único. E havia um segundo semelhante ao primeiro, que era amar o outro como a si próprio, amar o próximo como a si mesmo. Mas qual era a dimensão desse amor ao próximo? Até onde ia esse próximo? Esse amor, qual era o seu volume? Qual era a sua intensidade? Qual era o seu espaço de expansão? Essa questão, ela estava em aberto. E quando Jesus vem, mais de 1000 anos depois de Moisés, que colocara os mandamentos principais na tradição hebraica, ele dá essa consigna, ele abre esse portal desafiador de que o amor ao próximo tinha que ir até a extensão do amor aos inimigos. E se eu disser para você que você precisa amar o seu inimigo, se hoje você talvez me ridicularizasse, se eu disser a você que você precisa fazer as pazes com alguém que não quer bem você, orando por esse alguém, você diz: eu não consigo. Você imagina 2000 anos atrás. E ele teve essa ousadia de dizer isso, de proclamar essa dimensão do amor ao próximo até o inimigo, incluindo, portanto, o próximo que se coloca numa posição antagônica, como adversário, como oponente. E ele deu o exemplo, porque o que é marcante Jesus não é a sua fala é bela, mas o seu exemplo é esfuziante. Se o seu verbo comove, é o seu exemplo que é arrasador e arrastador. E ele assim o fez e demonstrou categoricamente de que era possível fazer esse exercício de amar os inimigos. E ele esquadrinhou esse amor aos inimigos em diversos matizes,
trouxe as diversas nuances de como nós devemos amar o inimigo. Nuances que falam dos aspectos religiosos, dos aspectos científicos, dos aspectos de classe social, dos aspectos étnicos, que falam da convivência social propriamente dita, que fala da família, que fala das relações de poder. Ele trouxe uma demonstração de que o amor aos inimigos tem vários semblantes, tem várias caras, tem várias áreas que nos desafiam ao exercício desse amor. E ele pôde assim se expressar no seu tempo, convidando-nos hoje a sairmos do fundamentalismo religioso ou científico, a rompermos com os nossos preconceitos étnicos ou de classe social, a fazermos um movimento contrário aos apartheids que existem hoje, a sairmos desse lugar tão horrível que é o racismo, a rompermos com as brigas de natureza religiosa, a fazermos, portanto, um movimento de ter que olhar esses diversos campos das relações humanas e que nos chamam à tolerância, à indulgência, ao respeito, à misericórdia, a um movimento de perdão, efetivamente de perdão. Jesus demonstrou tudo isso, da classe mais ínfima à classe mais proeminente, daqueles que se colocavam como gentios ou como judeus, daqueles que protagonizavam o exercício do mando e daqueles que estavam numa posição de subserviência na conta de escravos, romanos e judeus. Ele deu-nos o exemplo. E é importante que a gente tenha essa percepção para poder dar a Jesus o valor que a sua fala tem. Ela está assentada em cima do exemplo. E esse exemplo, ele é tão fecundo e tão grandioso que nos sensibiliza e nos dá ensejo de pensar de que é possível, nesses diversos caminhos, exercitar o amor aos inimigos, que nos parece de princípio impossível, distante, inalcançável. Se não vejamos os seus exemplos. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! É possível evocar Jesus para que possamos afirmar a nossa posição nessa direção, desse paradigma de que é possível fazer um exercício de amorosidade com essa ousadia, tomando como referência o Mestre dos Mestres, que nos possibilitou perceber no diálogo com Nicodemos a certeza de que o amor, ele abre espaço para conversar com o doutor da lei, Nicodemos, às escuras, à noite, sobre o fenômeno da evolução envolvendo a reencarnação, do mesmo jeito que ele o fazia com o cego de Jericó, na entrada da cidade, quando lhe dispensava a saúde diante da sua súplica, a súplica do mendicante. Jesus abre espaço
para que percebamos que o inimigo às vezes é aquele que se coloca no âmbito do preconceito de gênero, como quando ele se dirige à mulher samaritana e ela se admira, mas como tu, um judeu, considerando que ela era considerada uma mulher herética, de uma família não considerada pelos hebreus da época como sendo autêntica, não era olhada muito bem pela ortodoxia no movimento de inclusão, ela era olhada marginal. E ele se dirige a alguém que é samaritano e a uma mulher e fala, desvenda-lhe os seus mistérios e ela se admira. E entra na cidade para anunciar que o Messias estava posto. É a quem ele se revela como Messias, a uma mulher. E uma mulher considerada herética. E o faz também na condição de mestre dos mestres que era, quando os discípulos se queixam, ciumados de alguém que estava operando as curas, os fatos extraordinários em seu nome, e ele diz aos discípulos que aquele que estivesse com ele, estava com ele, estava na mesma sintonia do comportamento. Aqueles estranhos que curavam em seu nome não estavam contra ele. Quem está por mim está comigo, não está contra mim. E os discípulos entendem então essa necessidade de se avaliar quando o ciúme nos coloca numa posição de inimizade. E ele faz essa movimentação igualmente desse amor que vai tomando esses contornos de luminosidade quando a relação se manifesta mais agressiva com uma mulher que é considerada adúltera, merece ser apedrejada, segundo a tradição, e ele enfrenta o povo numa clara demonstração de não preconceito ao gênero e de indulgência para o equívoco daquela mulher. E consegue suprimir a pena de morte. E com Madalena, prostituta, cujo preconceito social colocava sob a ameaça de um apedrejamento público, ele não só a acolhe, lhe dá espaços para que ela possa se redimir, mas quando ele sai do corpo, ele volta e se mostra a ela. Escolhe a ela e não a um dos seus discípulos, para dizer que ele estava vivo. O Mestre vive, diria Maria de Magdala. É tão grandioso a posição de Jesus, do amor aos inimigos, que vai tomando contornos mais profundos quando ele enfrenta a sua sociedade no outro momento, curando os rancenianos, que ficavam no Vale dos Imundos por lhe ser negado a frequência no contexto social. E diz a eles, vai e te mostra ao sacerdote, para que os sacerdotes pudessem declarar a inclusão dos leprosos na sua reinserção social. E vai mais além quando os inimigos se mostram agressivos fisicamente. O soldado que desbofeteia, ele diz, por que tu me bates? Se eu falei mal, me dá prova deste mal. Mas se eu falei bem, por que tu me bates? Na casa do sumo sacerdote. Quando açoitado, quando agredido pela multidão, quando fixado na cruz do martírio infamante, ele haveria ali de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era o amor a uma multidão que estava inflamada pelo conluio dos sacerdotes da época e que tinham lhe plantado na cruz, tentando lhe silenciar a voz, matando-lhe o corpo. Ele já tinha lidado com um inimigo que era o inimigo do seu povo, porque era um romano, Pilatos, que lava as mãos. E ele trava um diálogo belíssimo, falando da sua condição espiritual. E Pilatos, reconhecendo a grandiosidade daquele homem, resta-lhe apenas lavar as mãos, porque não podia lavar a consciência. E ficou com um transtorno obsessivo compulsivo da culpa. Quando ele libera Barrabás, inclina Jesus para o martírio da crucificação, mesmo sendo advertido por sua mulher, que tinha lhe dito que em sonhos aquele homem era um homem justo. Jesus, portanto, é este ser
cujo amor ao inimigo não se limitou à convivência quando esteve conosco. Ele foi além e depois da morte. Ele ressurge para aqueles mesmos que tinham abandonado, para aqueles que foram os beneficiados da sua cura, do seu amor, do seu consolo, para a multidão e para os mais próximos, porque dentro dos mais próximos tinha Judas, que o traiu com um beijo, e ele lhe diz no horto das oliveiras: a que tu viestes, amigo? Porque compreendia a ilusão do discípulo que deveria experimentar o sofrimento depois da culpa por vender-lhe como escravo por moedas de prata, suficiente para comprar um escravo. Porque de fato Jesus era escravo por amor à humanidade. E tinha também envolvido no diálogo silencioso com Simão, quando o galo cronometra a sua perfídia e canta pela terceira vez, e ele chora amargamente depois de ter negado Jesus 3 vezes. Jesus volta para estes mesmos, para lhes insuflar a esperança, lhe estimular a autoestima, para demonstrar que o perdão, ele vai além da morte, de que o perdão desconhece o túmulo e de que a vida palpitante que se sobrepõe à vida física, ela reclama este amor que é o amor aos inimigos, que se deve manifestar em vida enquanto nós estamos em caminho com o outro, ou pós-morte, quando nos abrimos para encontrar aqueles que foram os nossos oponentes, os nossos adversários, gratuitos ou conscientemente. Assim, Jesus amou os inimigos. E nós? Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! E nós, diante desse exemplo monumental, o que nos cabe? A acomodação de dizer que amar os inimigos é impossível, o desculpismo de que eles nos fizeram mal, que Deus que cuide deles, com um ar de vingança e rancor. O que nos cabe? A acomodação da vitimização e ficarmos, entre aspas, confortavelmente experimentando essa posição de inércia, de imobilidade, ou sairmos de nós mesmos para sermos um pouco melhores do que somos, exercitando o amor além das fronteiras das nossas limitações psicológicas e emocionais. Allan Kardec trataria essa questão com muita beleza em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convidando a amar os inimigos e procurando catalogar do que é esse movimento, como é que ele representa, facilitando-nos a compreensão dessa dinâmica e nos permitindo, de algum modo, entrever o amor ao amigo e ao inimigo, fazendo esse contraponto para nos facilitar a acessibilidade, a grandiosidade deste amor que nos torna uma pessoa grande, que nos torna pessoas especiais quando amamos os inimigos. Diz Allan Kardec que nós não podemos ter um amor ao inimigo igual ao que temos a um amigo, porque um amigo pressupõe-se confiabilidade que temos, é um amor que embute simpatia, empatia, que envolve uma convivência com troca de mimos,
que envolve saudade quando estamos distantes, que há mesmo fisicamente uma questão energética de fluidos que se interagem, caracterizando uma relação amistosa. De que não podemos ter, portanto, pelo inimigo o que sentimos pelo amigo, porque o que sentimos pelo amigo, ele tem um enquadramento especial, diferenciado. De que, portanto, não é isso que se reivindica ter pelo inimigo. No entanto, amar o amigo não exclui essa possibilidade de se amar o inimigo do jeito que é possível se amar, do jeito que é ecológico se amar na ecologia social e intrapessoal. Porque quando nos fixamos na mágoa, no rancor, na vitimização, nós adoecemos psicologicamente, emocionalmente, às vezes psiquiatricamente, fisicamente e espiritualmente, fazendo conexões espirituais muito negativas. Logo, diz o codificador do Espiritismo, amar o inimigo é ter por ele respeito, é não lhe devolvermos o mal que ele nos faça. Ao contrário, retribuirmos o mal com o bem. É não termos pensamento oculto de vingança, de rancor. É termos para com ele o sentimento de alegria quando ele consiga vitoriar em alguma área, ao invés de nos comprazermos de vendo a sua dor. De que amar o inimigo é, em tendo oportunidade, estender a mão e ajudá-lo. Amar o inimigo é retribuir as maldades que eles nos queiram fazer com o bem, sem a intenção de os humilhar. Amar o inimigo, portanto, é ter esse apreço com aquele que não nos quer bem, dentro dessa propositura, dentro desse ambiente que é possível ter, que está dentro da nossa condição, muito embora exija-nos muito. Não é ter o coração batendo no mesmo ritmo, na mesma sintonia de beleza e encantamento que temos por uma pessoa que nos ama, que nos respeita, a quem confiamos, a quem temos atitudes recíprocas de afetividade trocadas. Assim, o desafio está posto. Amar o inimigo. Aquele que está dentro de casa, que às vezes nos trai a confiança, nos trai a fidelidade conjugal, que se mostra ingrato, que nos agride desproporcionadamente na condição de um pai e de uma mãe. São, muitas vezes, papéis que acionam um sentimento de profundo mal-estar. Isso são inimigos, são outras formas de inimizade posta que precisamos incluir, acolher e perdoar. Até os inimigos mais distantes daqueles que na via social tentam nos abordar, até aqueles que são os considerados marginais sociais, aqueles que nós marginalizamos, que nós os excluímos da sociedade, lhes roubando os direitos de serem cidadãos, até esses que, quando por vingança vêm ao nosso encontro, desafiando-nos muitas vezes a capacidade de poder exercer para com ele um sentimento de indulgência, de perdão, porque eles foram lesados, sem nenhuma cumplicidade, sem nenhuma conivência com o ato ilegal, com o ato arbitrário, mas com uma profunda compreensão de que eles também são vítimas, tanto quanto querem nos fazer vítimas num assalto, num sequestro, às vezes numa atitude de agressividade desmedida, de que eles merecem a correção social, mas também merecem as oportunidades dignas para que possam se reeducarem e retomarem a sua reinserção social. Olhar com complacência para amar os inimigos, que às vezes nós chamamos de trombadinhas, e são crianças, poderiam ser nossos filhos, que estão na rua, expulsos que foram pelos lares, em função da miserabilidade aonde se encontravam. Amar esses inimigos, que é o companheiro de trabalho que nos ameaça, que nos puxou o tapete, que invadiu o nosso espaço de liberdade. Amarmos o inimigo, que é um vizinho,
que muitas vezes nos subtraiu a confiança, lesando-nos a intimidade da respeitabilidade recíproca da vizinhança. Amarmos os diversos inimigos, aqueles que são circunstanciais e aqueles que são mais duradouros. Seja os que estão próximos na parentela, seja os distantes, ocasionais, quando encontramos numa excursão fora do nosso ambiente, da nossa cidade ou do nosso país. Amar os inimigos que estão no corpo ou que estão fora do corpo, na conta de espíritos sofridos que querem nos alcançar, lesando-nos. Amar os inimigos é a proposta crística que até hoje, como uma regra luminosa, nos convida para que possamos assumi-la, iluminando-nos igualmente. Então, o desafio está posto: amar os inimigos, quer aqueles que estejam próximos ou aqueles que estejam distantes, quer aqueles que caminham conosco no corpo, quer aqueles que já foram além do corpo e estão na condição de espíritos em posição de agressividade, querendo nos subtrair o ensejo de viver o bem, perturbando-nos a convivência familiar com interferências de baixo teor vibratório. Amar os inimigos, sejam aqueles que estão colocados à distância, como na profissão, quando alguém nos subtrai o comportamento profissional, puxando-nos o tapete, ou alguém que nos calunia, levanta uma maledicência e joga no ar no ambiente profissional. Amar os inimigos, aqueles que foram as vítimas sociais da sociedade, que são chamados de marginais, são nossos irmãos, e que estão no circuito social, às vezes devolvendo para a sociedade as violências que lhes perpetramos com a nossa indiferença, do ponto de vista do asseguramento dos seus direitos fundamentais. Desde aquele que é a criança que nós chamamos erroneamente de pivete, que poderia ser nosso filho, acolhê-lo com ternura. E ao abordarmos esse tipo de circunstância socioeconômica tão avessa, termos a gentileza, a ternura de poder acolhermos com carinho. Amar os inimigos que estão às vezes dentro de casa, o parceiro que nos desafia o perdão porque nos traiu, a esposa que rompeu com a confiabilidade posta de longo curso no relacionamento conjugal, um filho que se mostrou ingrato e virou as costas para a família, um pai que excedeu do seu papel de educador e nos violou, às vezes com atitudes físicas agressivas na pretensão de nos educar, e nos marcou a alma. Perdoarmos em casa aqueles que muitas vezes entram e nos subtraem os objetos na conta de um empregado doméstico. Perdoar aqueles que estão ao nosso lado, na conta de vizinho, e que igualmente romperam com a relação de armistício da boa vizinhança em função de uma atitude que foi excessiva e que muitas vezes usurpou do nosso direito, fazendo-os, portanto, se colocarem numa posição de animosidade. Amarmos os inimigos, porque amar os inimigos, sobretudo, faz bem para quem ama. Uma das questões fundamentais na atualidade são os inimigos. De todos os tempos, é uma temática desafiadora. Inimigos. E esse tema que hoje ainda é palpitante, porque vivemos num mundo de conflitos, de guerras,
de desavenças. Vivemos num mundo o amor pede passagem, um espaço para que os nossos corações dê permissão para que o amor entre. O amor pede passagem. Bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Porque se somente amardes os que vos amam, os publicanos fazem a mesma coisa. Se saudardes somente aqueles que vos saudam, os gentios também fazem o mesmo. Era uma fala, portanto, grandiosa, porque na cultura do seu povo, o amor era o ensinamento básico. Amar a Deus sobre todas as coisas era o principal mandamento. Amar a Deus, o Deus único. E havia um segundo semelhante ao primeiro, que era amar o outro como a si próprio, amar o próximo como a si mesmo, falando e exemplificando. Quando, no seu tempo, tratando das questões da amorosidade, haveria de afirmar a necessidade de amarmos os inimigos, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vos perseguem, caluniam, orai, porque o sol se levanta para aonde a beligerância comparece desde a instância doméstica até a internacional. É uma temática, portanto, tão necessária quão diversificada ela se apresenta nos mundos de hoje. E ela é de todos os tempos. Mas coube ao extraordinário Galileu, que esteve na Terra, dar uma contribuição para a humanidade que até então não as tinha na grandiosidade com que ele propôs e nos trouxe.